Senhores, hora de a gente continuar a nossa jornada rumo ao PC que a gente comprou no AliExpress. E antes de a gente comentar sobre os testes que a gente vai fazer hoje, ponto importante. Bastante gente comentando no primeiro vídeo sobre que a gente não sabe fazer compras, o que vocês não estão errados. Sobre não é toda placa que é assim, ou que tem muita gente tendo experiências positivas com o AliExpress. Vocês também estão certos. Então antes que vocês confundam as coisas, no vídeo a gente até destacou. Foi uma placa que a gente teve problema, de um vendedor que a gente comprou de propósito, uma placa que parecia muito usada em mineração. Então teve uma enxurrada de críticas, mas elas meio que se respondem no primeiro vídeo se vocês assistissem até o final. A gente trouxe experiência até de outros youtubers mostrando que a galera compra um monte de coisa no AliExpress, não tem problema. Então, antes de vocês nos acusarem de fazer um ataque à reputação do AliExpress ou alguma bobagem desse tipo, resumindo, a gente comprou uma placa naquela live que era visivelmente muito usada. E a gente comentou na live. Vendedor suspeito. No vendedor suspeito, a gente comenta na live sobre isso, a gente tava ciente das citações e o AliExpress também é um marketplace, então são pessoas que vendem, não é o AliExpress, ele só é um intermediário, como o Mercado Livre, como a Amazon, como a Kabum também eBay e vários outros que tem aqui próprio no Brasil que fazem todo esse sistema de mediação de vendas, que cara, a gente até por ponto de comparação, atualmente teve aquele caso da 3090 que foi comprado tijolo dentro da caixa, então que é um pouco o que vai acontecer aqui, a gente tá quase com tijolo. Então, resumindo, antes que vocês tomem as dores pelo AliExpress, o que é extremamente estranho, porque vocês tomam dores por marketplaces, tipo, a menos que vocês estejam fazendo dinheiro no AliExpress, eu não entendo qual é a dor de vocês. Mas o ponto é, isso aqui não é um tutorial de compras. Não é um guia de como fazer bons acertos no AliExpress ou qualquer marketplace. Na verdade, foi o contrário. A gente, de propósito, queria comprar outras peças que a gente comprou, inclusive, deu super boa. Mainboard, SSD, todas as outras peças que a gente não foi nas roubadas, foi super 100%. Tinha várias avaliações, vários comentários, então tava tudo... só que a gente queria... A placa de vídeo em específico, a gente queria uma coisa um pouquinho mais sinistra. Placa de vídeo, galera, aqui que vem a missão dentro da missão. A gente quer testar uma placa de mineração. E a gente quer ver se compra uma véia. E o Cassiano tinha achado um modelo legal. Pode ser golpe? Pode ser golpe. E aí, é de bom tom? Não é de bom tom. Mas o que a gente tem? Aqui a gente tem uma foto já delas destruída. Cagadaça. Olha o sofrimento dessa 580. Dá pra ouvir ela chorando ali dentro. O vendedor fala, foi usado para mineração. A gente quer abrir essa placa de vídeo. Olha o nome da loja. Qual é o nome da loja? Golpes.com. Xindafu. Tá aí, tá lançado. Golpe tá aí. Vamos cair? Sim. É claro, não é o cartão de vocês, né? Porque a gente sabe que agora que a mineração foi de base, tá vindo muita placa usada em mineração. E a gente queria um cenário de o que pode dar ruim se você comprar uma placa usada. E acho que esse espécimen é perfeito. Então essa é a nossa aquisição que deu ruim, que deu imposto super alto, que vocês estão nos perguntando também como é que a gente conseguiu ser taxado tanto, a gente também não sabe. Foi como chegou pra gente o negócio. Atrasou bastante. Não é a experiência que vocês vão ter com todas as placas de vídeo que vocês comprarem na AliExpress, mas é uma experiência que aconteceu antes de vocês nos acusarem de a gente estar trapaceando coisas do tipo. A gente comprou no AliExpress e foi o que aconteceu. É a experiência da maior parte dos casos. No próprio primeiro vídeo, se vocês tivessem prestado atenção, vocês iam ver que a gente mostrou um monte de gente comprando placa e não tendo problema. Então, para de ver a thumbnail e ir pra caixa de comentários, é o que eu peço. Pra vocês trazerem umas críticas mais justas pra gente antes de encher o nosso saco. Então tá, vamos lá. Preso Tito, tá com ela ligada e tem notícias ruins, né? Então, a primeira parte, se a gente vir aqui, a gente vê Acho que melhor ali. A resolução dela não tá tão boa. Então, primeiro eu tentei instalar o drive, deixa eu ver se eu já tenho o drive. Vamos tentar fazer o processo? Vamos lá. Então, em teoria, quando a gente viu no anúncio, era para ser uma RX 580 usada na mineração. Isso. Então tem uma... E ela vai passar aqui. Ela tava suja na foto, assim. Dava pra ver que ela tava... Você via ela com dor. Mas aí tá, tudo bem. Se é uma RX 580. Então a gente vem aqui e vai instalar os drives do RX 580. Eu tô no Windows 11, vou instalar. Isso que o driver da AMD não tá tão grande. Da NVIDIA tem quase 1 GB, né? Sabe. Cara, o Jensen tá até salvando a foto da família dele no driver da NVIDIA, eu acho. Tá usando todo mundo de backup. Tá, vamos lá. Vamos fazer o processo de instalação. Então usar pasta padrão que ele recomenda. 2000 anos depois. Que demora, né? Falando nisso, se vocês acharam maneira a nossa mesa, aperta ela pra ela baixar, A gente não fez a gente esqueceu de fazer o paranoia de ela subir e descer. Em breve, vídeo, galera, dessa mesa da Cougar no canal. Ou tá no ar já. Se eu errei... Eita, mas já deu ruim lá. Sobe aí a mesa de novo que nós temos problema pra resolver. Ih, acho que eu subi na altura da...
batata, né? Você não tem umas 17 instruções pra mesa. Se não fritou a mainboard dela, é bom. Aqui já deu um erro de drive, então ele dá um erro relacionado ao 182. Eu posso obter mais detalhes aqui, só que eu já fiz os testes prévios, então Não, se a gente abrir... Não, e já tá explícito sem você ver mais detalhes. Tá dizendo o hardware gráfico da AMD na configuração do seu sistema não é compatível. Isso. Aí a primeira coisa que eu pensei, muita gente que minera faz BIOS mod. Sim. Então aqui a gente tem provavelmente uma 580 com uma BIOS modificada para mineração. Então a primeira coisa que eu fiz, eu vim aqui olhar, a gente pode abrir o GPU-Z até para dar uma olhada, porque ele mostra a versão da BIOS. Tá, então aqui a gente tem que é uma placa Radeon. Aqui tá como adaptador de vídeo básico da Microsoft, então não tá com nenhum drive instalado. E aqui a gente tem uma versão da BIOS. 14 nanômetros, a tecnologia já consegue ver umas coisas, ok. Mas se eu jogo essa BIOS aqui no Tech Power Up, ele encontra uma BIOS. Uma BIOS de 580. Então vamos fazer assim, ó. Aqui eu já tenho uma série de coisas que começa já a aparecer um pouquinho estranha. Porque ele me joga 470, para várias 470. Algumas de 8 GB e algumas de 4. de 4. Beleza. Mas são 470. Tá. Beleza. Até então... Beleza, já me roubaram. Primeiro me mandaram sujo. Depois me disseram que era 580, mas a BIOS é de 470. Então, mas pode ser que ainda seja uma 580 modificada. Usando uma BIOS. Usando uma BIOS. Porque nada mais, como o chip é o mesmo, pode ser instruções que sejam modificadas. É bom lembrar que elas são baseadas na mesma Polaris. A única coisa entre uma 470 e uma 480, uma 570 e uma 580 é a quantidade das estruturas desse chip habilitado. Então sim, não é loucura ela tá com uma BIOS de 470, mas ser uma 480, por exemplo, ou uma 570 que é uma 580. 570 que é uma 580. Mas o que me chamou a atenção também, porque se a gente vai na lista de RX 580 da Sapphire, aqui a gente pode ir em Find, que vai mostrar todas as BIOS. Eu sei que o Cassiano desistiu de Compatible. Ele desistiu. Mas foi uma boa saída. Então a gente pode ver todas as placas que estão aqui. Então o que eu fiz? Eu abri uma a uma. Porque eu disse, cara, alguma dessas eu vou conseguir instalar. E aí? Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e uma a uma eu tentei instalar. Flashou essa BIOS lá. E aí? Pra quem não sabe, pra flashar, a gente pode até baixar o aplicativo aqui no próprio Tech Power Up. Eu venho aqui em Downloads. Eu tenho esse aplicativinho aqui. Então, esse aplicativo aqui, ele faz... eu consigo flashar, no caso, de fazer uma nova instalação da BIOS. Baseado, eu posso pegar essas BIOS que estão aqui e fazer a instalação. É assim que tem gente que conseguiu pegar 470 e virar 480. Porque, como eu disse, o chip é o mesmo, só que a 470 tem parcialmente desabilitado. Tem gente que conseguiu dar o flash e funcionar. Eu não recomendo, porque não necessariamente vai funcionar. Deixa eu abrir e aí eu vou fazer a instalação rapidinho aqui. Eu vou dar só um install, só para mostrar aqui o passo para vocês. Já foi. E agora eu vou executar esse aplicativo. Tá. Primeiro, eu testei várias dessas placas. No caso, todas. Tu tava numa fase de negação ainda, que era uma... eu não queria aceitar que era uma 470. Então, o que eu fiz? Eu testei todas. Eu peguei uma a uma, tanto das BIOS da Sapphire, quanto BIOS de outras, como XFX, tanto BIOS como as Founders, e algumas davam, eu consegui instalar. Chegava a fazer o flash? Sim, só que aí que vem o grande ponto. Ele não instalava o drive. O drive instalava da AMD de novo. E ele instalava, ele reiniciava e dava um erro na instalação. Então eu vou tentar baixar uma aqui. Eu não lembro qual que foi uma das que funcionou, mas vamos pegar, por exemplo... Vou tentar pegar essa aqui, só pra ver o que ele vai... Não era essa que era prometido que ia ser? Era uma Nitro? Era uma Nitro mais... Da Sapphire 580. Só que a gente tem vários modelinhos que mudam, algumas coisas que mudam entre elas. Algumas vão usar memória Hynix, algumas vão usar memória Samsung, algumas vão ter um boostzinho um pouco maior em memória, algumas coisas. E essas modificações são suficientes para você flashar e não funcionar. É porque principalmente memória, que são as instruções de memória, detenção ali vai mudar. Sim. Pode ser que dê um ruim nessa parte. Então a gente aqui vai selecionar aquele arquivo que eu acabei de baixar, só pra estar mostrando a vocês. Eu vou dar um programa. Vamos ver o que vai dar. Ele falou que meu ID aqui, ele é diferente, então não vai aceitar. O que eu poderia fazer?
eu poderia... Existem aplicativos que forçam eu flechar com uma BIOS nova. Tá. Então eu forço, não importa o que tá ali, eu vou instala. Não importa que é GeForce, eu quero essa BIOS de Isso. AMD. Então Tá. eu posso fazer isso, por causa que aqui Mas você existe não deve. alguma... Mais ou menos! A gente já tá meio que fora, obviamente, do suporte oficial da AMD nessa Paranauê toda aqui. Aqui existe algumas instruções, por exemplo, de segurança, que necessariamente se não batem, algumas respectivas coisas não vai conseguir pegar. Não vai conseguir fazer o flash ali e não vai funcionar. Tá. Então é meio que uma segurança do aplicativo aqui para não deixar. Mas se a gente ver aqui, a BIOS que ele tá detectando é mesmo Uma numa 580. RX 580. A 2048 SP, que é Esse 2048 código- Stream Processors, Esse tá? código, se eu procurar isso aqui bonitinho, me joga para uma BIOS de 580 modificado para mineração. Ah, tá. No próprio Tech Power Up. Mas ele fala assim, ó, essa BIOS não é uma BIOS oficial, não é uma BIOS que a gente só tá aqui, mas não Sim. é uma BIOS. Eles avisam isso. Tá. Então, o que eu fiz? Eu pensei, não, agora eu vou para outro processo. Mas você não quer, antes de a gente mexer nela, minerar um pouquinho? Então, é isso que eu ia fazer. Tá. Se eu achar o pendrive. Aqui, a gente tá com o Hive OS, porque é uma das maneiras que, particularmente, eu sei que dá pra fazer o flash por dentro dela, um flash, e a gente ir testando por ali, e também ver se ela minera. Porque aí, quando eu vi que o Windows não tava funcionando, eu pensei assim, cara, essa placa ela não tá funcionando, Sim. é uma placa que tá estragada. Porque depois de tudo que eu pensei assim, cara, pode ser que ela não esteja nem minerando. Então eu coloquei na BIOS original que ela tava, que é essa Ela BIOS veio, que, que vocês estão vendo, e aí eu vou colocar agora o aplicativo pra gente tentar minerar com ela. Então, Ok. vamos lá. Tá lá o Hive OS. Tá aí o teu Paranauê. Hive OS, então vamos logar. Nesse PC aqui, procura pra mim o quanto uma RX... Peraí. Uma RX 580 Hive OS. A moeda que a gente tá usando, porque atualmente a rede Ethereum tá fora, não dá mais pra tu minerar. Sim. Então o que a gente tá fazendo? A gente vai ver quanto que a moeda que eu usei ali só como parâmetro foi... Eu quero ver quanto que ela mais ou menos faz em megahashes. Será que no Watch2Mine a gente consegue essa informação? Só quero pra comparar. Eu quero saber uma. Tá. Então, vamos procurar aqui essa rede que é a rede Ethereum, né? Então ela hash, faz tá? uns 30. 130 watts de consumo. Tá. Isso. Aí agora a gente tem que procurar a rede Ethereum, que é essa Calpol aqui. Então ela faz em torno de 13 megahashes. Tá. Beleza? Beleza. Então a gente tem o consumo. Deixa eu vou aqui eu tinha feito uns testes, então deixa eu atualizar que o Hive OS ela já tá funcionando, ela tá minerando. Tá minerando nesse momento. Já tá. começou a minerar. Então eu, ela tá eu percebi, inclusive. ela tá com consumo, temperatura 54 graus, tá Suave. boa, Suave. suave. A gente tá, as fontes a 50%, só que ela tá fazendo 8. Só que aqui a gente vê que ela fala que é uma RX 580. Sim. Quer fazer uma coisa? Quer desligar e colocar outra RX 580 no lado? Quer já testar? Não, aqui no lado pra minerar. A gente pode fazer isso. Tá bom. Vamos pôr. Vou lá pegar ela, peraí. Aqui a gente não tem outra 580, mas a gente vai colocar uma 480 que na teoria elas fazem Próximas. a mesma quantidade de megahertz na mineração. Tá. Então a gente vai ligar ela aqui. Se eu conseguir encaixar aqui. Vou usar o mesmo conector. É rapidinho, então eu não vou deixar muito tempo nem nada, então não vai pegar fogo. Tomara que não. 6K é o top da Intel, 11ª geração, então é um processador que consome bastante, tem um TDP. Já vamos ligar as duas placas e vamos colocar as duas para minerar e vamos ver como é que vão se sair. Acho que você nem encaixou no slot, na real. Foi. Foi? Está dando boot. TNF1. Vamos ver se tem que conectar o sistema. Então ele já está conectando, fazendo as validações. Lembrando que o Hive OS é baseado em um sistema Linux, tá? Então uma das coisas que eu fiz também é buscar pelo drive. E o drive que ele usava era um drive específico para Linux. Cara, eu entrei em fóruns. Eu entrei em diversas O Cassiano coisas. viu o coelho e seguiu. Porque eu não queria aceitar que era uma... 470. É. Mas nós já vamos mostrar, Adriano. Tá, então as duas aí. Então aqui ó, a gente tem uma 480 e a gente tem uma 580. Tá. Na teoria, as duas aqui ó, bem parecidas, as duas têm memória Samsung,
Cara, bem parecidas mesmo, só muda, ó, FB e uma FC. Uhum. Então, tipo, códigos são bem parecidos. Então, na teoria, as duas Deve entregar o mesmo desempenho. deveriam entregar um desempenho muito parecido ou igual. Tá, uma começou já a fazer 8.2. Vamos ver se a outra vai minerar. Ela já tá consumindo 102. Uhum. Provavelmente aqui a gente tá tendo prejuízo, então... Olha, 11. 11. Então, ó, lá tava falando que é 13. Tá. Lá tava falando que o ideal é 13. Então, isso que me chamou a atenção, porque Ela eu coloquei ela tá entregando a menos. nossa outra, que é a 580, que é a nossa 580 original, que é a que a gente já tinha aqui da Safari, e ela tava entregando 13. E tava entregando mais do que a outra 580 que a gente comprou na AliExpress, e isso me chamou muita atenção. Porque mesmo aqui que tava falando que era uma 580... Ela não tava performando como uma. Ela não tava performando como uma, e isso me chamou muita atenção. Cassiano, tire a nossa miséria. Afinal de contas, o que ela é? Então, depois de muitos testes, Ah, muitas BIOS passadas, e principalmente procurando no site do Tech Power Up, principalmente visual e pelos códigos da carcaça, eu me deparei com uma RX 470, Safari Nitro, acho que é essa aqui. e aí nós achamos a nossa possível criminosa, que foi nos vendida como uma RX 580, mas... Visualmente é a mesma placa, e o que me chamou a atenção, 4 metade GB. da memória. E eu achei, não, pode ser que ela seja uma BIOS, então eu tentei instalar a versão, porque existe duas versões, a D4 e a D8. Eu tentei instalar a de 8, Não foi? não vai, ela crasha toda vez que eu Mas tento. ó, os Ela 2000 funciona, os mas 2048 crasha. cores, Os que eu comentei 2048 antes, Stream Processors, que eu tinha falado Então, que tinha. Tudo indicava pra mim que era essa BIOS até eu instalar, e é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui pelo próprio... Eu vou usar o próprio HiveOS, por causa que eu posso dar um force, então ele vai dar um Mas clear. tá super pequeno o texto. Não, mas é que nessa tela aqui. que eu Você faço. faz por aí? Eu Dá o faço flash por lá? aqui. Isso. Ah. É tudo via rede. Galera, só pra deixar um pouco mais claro. Esse PC tá minerando. O outro PC que tá atrás de mim aqui tá rodando essa interface. É do Cassiano, interface remoto. gráfica, é remoto, é via de mim. Dá pra ver que ela tá consumindo bem mais, né? Ela tá consumindo uns 40 watts. Não, Tá com uns 30 watts a mais. isso. Uns 20, 30% a mais. Ou seja, na verdade, na proporção performance e consumo, elas estão Até que iguais. tá ok. Estão Se parecidas. a gente vir aqui, Nós estamos perdendo dinheiro com as duas, né? Porque mineração... agora vem aqui e aqui a gente vai na aba Overclock, dá pra ver que eu posso fazer flash, eu posso baixar. Então eu seleciono a BIOS. O que a gente pode fazer, só pra mostrar pra vocês, eu posso vir aqui, eu posso baixar a BIOS da SRX 480, então eu venho aqui, eu vou fazer um download. Mostrar que ele fica... tá aqui, ó. Deixa eu salvar em downloads aqui. Beleza, aí eu venho em Flash BIOS, eu seleciono meu arquivo, que é aqui em downloads, foi essa BIOS aqui, que eu baixei. E eu seleciono a minha placa, que é essa 580. Você tá flashando a 480 nas Isso, 580. eu vou colocar um force, então eu vou ignorar a segurança da placa e vou dar. Pau! É o famoso, o driver vira, mas é que vai, não. E aí instala. Você desabilita o Ministério de Vai Dar Merda da placa e faz igual. Então vamos esperar um pouquinho, é um processo que demora, depois eu vou reiniciar, era rapidinho. Ó, já foi, então ele tá pedindo pra eu reiniciar. Não deu nenhum erro, então vou fazer o processo lá, vai reiniciar. Tem algum teste que a gente pode deixar bastante tempo rodando? Tem um fumar aqui, é um teste que o pessoal usa Parece o bastante. benchmark, parece o Riva na tela? Isso. Tá. Ó, deu boot e uma coisa que já deu pra ver é que ela acelerou bem as fãs, mais do que o normal. E ela entendeu agora. Nossa, ela virou 470/480. Isso. Só que as duas estão com a mesma BIOS. Então Então as duas estão aqui com ela tá entendendo as memórias da mesma forma, 8 GB. Power Color, agora a gente não tem mais uma Safari, a gente tem uma Power Color. Só que ela tá funcionando. Então se eu vir aqui, pelo menos alguns recursos de como fã. Se eu vir aqui e pedir pra ir a fã a 100%, vamos ver se ela tá me obedecendo, por assim dizer. Desculpa. Cara, e ela, ó que loucura. Ela tá funcionando, então Sim. dá pra ver aqui que ela Só que tá dando ruim. Ela tá pegando 70 graus. As fãs, ela tá obedecendo, tá indo a 100%, mas
Não tá performando. Mas ela tá minerando. O interessante é que com as outras BIOS de 480 da Sapphire, ela não fazia isso. Ela nem conseguia minerar. Cada Power Color ela foi. Porque é a mesma memória que tá aqui. Então ela consegue, ela tá conseguindo com essa BIOS, mesmo que entendendo que é 8 GB, mas é 4 que tem ali, ela tá conseguindo ir. Meu Deus, só que olha o que tá acontecendo. Esse é o lance do flash de BIOS. O que acontece? Às vezes a AMD colocou uma placa com uma 480 e uma 580 porque o chip é estável. E quando ele não é estável, eles baixam ela para uma 470. É o que tá acontecendo aqui. A gente pôs o chip, ela funciona. Mas o que é isso, tá ligado? 82 graus e as fãs estavam 100%, né? Exato. Ela não tá performando como deveria, tá ligado? Ela não é um chip que funciona bem com uma BIOS de 480. E aí, agora é o ponto que a gente vai colocar ela pra BIOS então resumindo, original, você né? teve que achar a BIOS correta. Porque, além de instalar, precisa o driver depois no Windows funcionar. Isso. Cara, pra mim, eu já tava achando assim, cara, essa placa, ou ela tá com defeito, ou realmente o cara fez um BIOS mod, colocou que é pra ser uma 580 pro Windows reconhecer e minerar como uma 580, mas ela tá te entregando o chip que tá ali dentro. É um chip, principalmente, porque pra mim é o pior, são 4 GB em vez de 8. Se fosse uma 480 de 8 GB, 470 de 8... Até que menos seria mal, legal. talvez. Menos mal. Mas também não é muito bom, na real. E o curioso é que ele vende com uma 580 e, na verdade, a BIOS é de uma 580. Só que não é uma 580. Vamos instalar, então, o que você descobriu ser a real BIOS. Quem é esse cara, afinal de contas, Cassiano, pros outros? Vamos lá. O que é isso que nós compramos Então, e fomos taxados e depois nos xingaram na internet porque a gente não sabe comprar as coisas? O que não estão errados. BIOS placa mineração original. Como eu sou muito criativo, eu deixei. Que é exatamente dessa placa aqui. Lá no site da Tech Power Up, tu consegue baixar BIOS de praticamente todas as placas que tem no mercado. Então eles têm um banco de dados gigantesco em relação a isso. E eu me aproveitei disso pra ir testando. Foi mesmo que nem eu falei, eu fui sem medo. Fui colocando. E eu vou colocar um force aqui porque às vezes ele pode impedir que eu faça os testes. Dá pra ver que as memórias aqui, o código das memórias tu consegue ver e é o mesmo código que tá aqui. Então, ela é uma 470, mas é uma 470 4 GB com o mesmo código de memória. Então, provavelmente foi por isso que a... Nossa, deu um... Letras. O computador teve um derrame. Ah, não, isso é um código. Provavelmente é algum código relacionado a BIOS, porque foi gigante. Tá. Vamos reiniciar. Eu acho que aqui a gente pode já desligar. Eu acho que já foi o processo. Sim. Então, eu posso já desligar. Tirar outra placa e vamos tentar usar ela. E já vamos tentar usar no Windows. Já vamos ver como é que ela vai ser comportada no Windows. Então, a gente tá com duas bancadas. Primeiro essa aqui, que ela tá com 5900X, 32 GB a 3200. E aqui atrás a gente tem outra, igualzinha, com uma 580, certinha. Isso foi outro motivo da nossa compra que foi roubada, que o pessoal tá ignorando. A gente não tava procurando a melhor placa. A gente queria comprar uma placa que tivesse com preço ok, que parecesse muito usada em mineração e que a gente tivesse uma parecida. A gente tem um modelo que é muito parecido, também da Sapphire, que também, em teoria, é outra 580 de 8 GB. O que abala a gente, porque era pra ser essa Adrenaline Edition. Era pra ser essa... Sim, era pra ser a mesma placa que a gente Era tinha. pra ser a mesma Chegou uma placa. Nitro, que em teoria né, é quase igual. É quase igual. Eu não Só teria que desistido só por causa disso. Eu teria desistido por causa do resto do golpe que veio. ela tá piscando agora, porque tá instalando o drive. Ela passou aquele processo de verificação, de validação. Tá. Então, tá instalando a última versão do drive, tá indo bonitinho. Nem tinha ido isso, né? Não. Como eu comentei, com algumas BIOS foi. Aí eu pedia para iniciar. Quando ele iniciava, ele falava que não tinha o drive instalado. E aí eu voltava ficava- pro driver ficava nesse- genérico do Windows lá. Isso, eu ficava nesse processo. Algumas que foram também, a BIOS de 480 de 8 GB foram. Aí eu rodava um aplicativo e ele não conseguia reconhecer a frequência das memórias e ele crashava. Era uma série de coisas que estavam indo, mas tu vê como que essa série RX 580, 480, 470, elas são basicamente mesmo que a mesma placa, construção muito parecida, muda algumas coisinhas, mas que tu pode instalar BIOS uma na outra e que algumas coisas vão, outras Às vezes sim, não. às vezes não, mas assim, a estabilidade não dá pra garantir. O MSI Afterburner já tá pegando a última versão do drive certinho. Então eu vou abrir aqui o GPU-Z para mostrar para vocês como ela tá operando e as configurações que ela tá aparecendo. Então a gente tem aqui agora aparecendo já uma 470, 4 GB, triste, Renix,
que lá no software de mineração tava falando pra gente que era Samsung. Sim. Também, então, ela tá operando em 16x 3.0. Tá, tudo certinho. Tudo certinho, a frequência de memória, a frequência do coisa tá boa. E aí o nosso próximo passo, 2 PCs com Ryzen 9 5900X, inclusive a nossa bancada tradicional de teste de benchmarks, essa bancada que está essencialmente com a mesma config. Vamos rodar um benchmark para ver o que era a 580 que a gente tinha aqui versus a 580 do nosso querido golpista aqui, para ver o quanto a gente perdeu. Tem um pouquinho. Ó, isso é o quanto tempo você ganha por ter gastado no M.2 ao invés de SATA. Ganha, tempo ganha, mas não, nossa, que diferença, mano. Nossa. É mais de 10%. Eu não achei que ia dar tudo isso. FPS de diferença. Eu achei que ia dar menos. E, ó, o consumo da tua fica ali parado em 109, já a minha tá dando 121, no caso ao contrário, né? Toda 121, a minha tá com 109. Diferença dos chips, né? Velocidade de fãs. As duas são boas placas, na real. O projeto da Sapphire é legal. São boas placas Radeon que a gente testa. E mesmo ela estando imunda, ela ainda tá girando as fãs numa temperatura bem aceitável. E com temperaturas boas também. Cara, é realmente uma diferença de performance respeitável. Só que, cara, se essa imundícia aí não tá superaquecendo, cara, o pessoal que tá com medo que placa de mineração vai chegar inutilizada, mano. Mas o interessante é, a tua tá com temperatura mais baixa. 1 grau, Cassiano! Mas tá! 1 grau! A tua tem frequências maiores, ela consome mais, é um chip que na teoria é o mais projeto fraco. é o mesmo. O projeto é o mesmo e tá com 1 grau a menos. Então imagina isso daqui se fosse com o mesmo chip, com o mesmo consumo que tá ali, pode ser que já tava passando 70 graus. Tá. Então tem uma diferencinha que pra mim pode ser pasta térmica velha, termopad velho, no caso de gasto mesmo do usado. 62 para... Nossa, 12 FPS, cara. É muito mais do que 10% de diferença. É muito mais do que eu esperaria de diferença, né? Apesar que uma 580 tem 2 gerações separando as duas, né? Acho que o que a gente pode fazer para fechar agora é o seguinte. Vamos pôr a nossa 470. Porque a gente tem uma... Já que mudaram os nossos planos, a gente tem realmente uma 470. Esse aqui é um modelo da Power Color de uma RX 470 de 4 GB. 4 GB, Então é literalmente mesmo. E agora sim a gente vai ter uma comparação um pouco mais justa de uma placa usada em mineração versus uma que ficou na gaveta do Adreno e até que não oxidou tanto quanto as placas nós costumamos usar. Então vamos testar ela. Ok, vamos lá. 1200 versus 1260. Assim, a diferença entre elas é 50 MHz. Lembrando que esse é o modelo Nitro OC. E aquela é um modelo da Power Color que tem frequências levemente mais baixas. E aí a diferença é... nós não estamos no mesmo trecho agora, né? Mas um trecho levemente eu acho que se dá diferença de um quadro de diferença vai ser muito, tá? Pelo que eu tô olhando por cima, realmente elas vão basicamente empatar. Esse modelo da Power Color, realmente, ele tem frequência um pouquinho mais baixas, até consumo. Ela tá consumindo bem menos. Ela chega a consumir 30 watts a menos. Uhum. Então é bastante, se tu vai ver em questão de consumo, 2 placas do mesmo modelo tá consumindo ter essa diferença de consumo, né? É bom ter só um grãozinho de areia para ter no comparativo. A AMD, o jeito que a AMD e a Nvidia têm reportado o consumo no Riva é diferente, tá? Então cuidado quando vocês veem comparações diretas entre AMD e Nvidia, ou Intel e AMD, Nvidia e Intel, porque tem essa diferença. A gente tá comparando duas AMD, então é mais tranquilo. Mas às vezes a AMD não inclui todos os componentes da placa no consumo, e a Nvidia inclui. Então dá diferença, por isso que às vezes a gente vê umas Radeon consumindo quase nada de watts, mas não tá incluindo memórias e outros componentes no consumo. Enquanto a Nvidia reporta o consumo total da placa. Então dá umas diferenças, não comparem diretamente o consumo das duas marcas. Como é AMD versus AMD? 50 e 48. 2 quadros. Na verdade, a placa de mineração foi melhor. Por 2 quadros. Sim, mas é que, cara, eu esperaria isso de uma placa, talvez não de mineração, mas é uma placa que é um modelo overclockado. E é o modelo Nitro Plus, que é um modelo muito top da Sapphire. Sim. Então, eu esperaria isso comparado... Esse lembrando modelo que ela esquentou. é muito bem. Lembra que ela esquentou, né? Ela ficou um tempo esperando essa aqui entrar e ela aqueceu um pouco mais. 73 graus, enquanto essa tá chegando agora ali. Só que com um consumo muito menor, né? A nossa Power Color. Talvez se a gente fosse ali mexer essas frequências, deixasse as duas iguais, provavelmente as duas dariam o mesmo resultado. Galera, então, impressões. Primeiro, realmente foi uma roubada. Mas a gente sabia que estava entrando numa roubada, então não foi um acidente. A gente não compra tão mal assim na internet, galera. A gente queria uma placa usada de mineração pra gente sentir o drama. A gente vai ter um futuro vídeo, como vocês podem ver, esse já ficou longo bastante. Vamos abrir e olhar lá dentro como é que tá o estado dos componentes depois de muito tempo de mineração.
Só que quando o assunto é performance, exceto que o vendedor mentiu pra gente qual é a placa, se ele tivesse dito que era uma RX 470 de 4GB, a gente aparentemente não perdeu nada, exceto essa dor de cabeça de ter que instalar a BIOS. Mas em performance, ela tá performando igual a uma placa que não passou por mineração. O vendedor, ele tava com mais intenções. Ah, sim. Quando a gente viu, ele parecia ser um pouco suspeito. Era, tipo, até bastante, tanto que a gente comenta, vamos cair no golpe. Vamos, a gente perguntou na live, mano. Tipo, o golpe tá aí, vamos cair? A gente foi zoando, porque, tipo, a gente não imaginou que ia ser todo esse transtorno até de envio. Uma das coisas que o pessoal falou, tem que falar pro cara declarar mais baixo. Cara, tipo, a gente tá fazendo... Desculpa, gente, é assim, errado. Opera assim, resolve, beleza, mas não é a via legal, não é o jeito correto de fazer. Apesar que o cara, ele declarou ela com um preço menor. As pessoas não viram isso, mas o preço declarado, e aí que tá o ponto. Porque o preço dessa placa foi tão alto. O preço declarado dela, se não me engano, foi de $20. $20! $20. O que acontece? O preço que a gente pagou foi 890 reais, 870. 890, que era a placa mais barata que a gente encontrou no dia que se a ela gente foi olhar. Se ela fosse uma 580 de 8GB naquela época, ela era legal. melhor do que, por exemplo, uma 6400 nova, que custava 1.100. O grande ponto a taxação eles chegaram, a Receita Federal chega e pergunta pra gente, não pro vendedor, porque é com a gente chegar, quanto vocês pagaram? E a gente, sendo a gente não responder os caras e não mandar o print com o CPF e a nota fiscal de quanto a gente pagou, eles simplesmente vão falar assim, então, tá, essa placa vai ficar ali... E mesmo não sabe. A gente podia fazer o quê? A gente podia entrar em contato com o AliExpress e ter pedido o dinheiro de volta. Eles iam mandar tranquilamente pra gente o reembolso, só que a gente falou assim, cara, a gente quer essa placa. A gente quer fazer trâmite todo pra ver tudo. A gente quer ver tudo. Quer ver o rolo todo. Foi o processo que a gente fez. E o grande valor associado a essa placa de estar alta, porque foi o valor, então mais 100% dos 890 reais, mais 60% de multa por causa da taxação. Então por isso que o valor ficou tão alto, chegou a 160%, por causa que existe o valor da multa mais o valor dos 100% em cima da placa. Então por causa da declaração falsa, então pra gente era melhor se o vendedor tivesse colocado 800, porque aí a gente ia ser taxado em aproximadamente os 30% em cima da placa. Não ia ser esse horror todo. Então, galera, assim, antes de vocês acharem que isso aqui é um ataque à reputação ao AliExpress, o nosso objetivo é pegar no pé do AliExpress, mano, marketplaces vocês têm que ter cuidado. Independente qual for. AliExpress, Mercado Livre, Amazon, eBay, não importa. Todos são assim. O golpe tá aí, né? O que nosso intuito aqui era, a gente queria achar uma placa, a gente tava comprando peças da China, que inclusive ainda vai sair esse conteúdo, apesar de ter essas outras coisas no meio também. A gente queria aproveitar a viagem e comprar uma placa que parecia interessante pelo preço e que fosse já de mineração, porque a gente já fazia as duas coisas. Porque se a gente tivesse pagado R$800 naquela época, a 6.400 nova tava custando 1.200 quase. E valia mais a pena pagar 800 numa 580 usada de 8GB do que 6.400 de 4GB, sem codec para gravar vídeo, com menos performance, com todos os problemas da 6.400 que a gente conhece que ela tem. Só que aí, como ela passou a custar 2.600, aí mudou um pouquinho as coisas. Mas isso, mais detalhes sobre isso a gente vai ver pra frente no próximo vídeo, quando a gente brincar de abrir ela, porque agora eu quero ver muito se vai dar pra enxergar deteriorados os componentes lá dentro. Porque assim, rodando testes, Cassiano, se você não pudesse ter olhado pra essa placa, a gente não sabia que ela era de mineração. Não sabia. Nenhum momento... Tipo, performou igual a uma 470 de 4GB, que é o que ela realmente é. Mas não deu problema nenhum. Bom, galera, isso aí é a parte 2 do nosso vídeo. Detalhe, nós ainda vamos fazer mais conteúdos com essas peças todas que vieram, porque agora que elas chegaram a gente consegue fazer os conteúdos mais rápido. Eu sei que ficou 3 meses entre o primeiro e o segundo, mas agora os próximos saem com uma frequência um pouquinho melhor. E galera, para mais testes com hardware e quando a gente cai em golpe na internet, só vocês assinarem o canal que vocês ficam sabendo quando o cartão da Adrenaline chora. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.